E isso foi uma ordem do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, está escrito assim, olha, então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Olha, eu tenho autoridade no céu e agora também na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer discípulos? É pregar, é ensinar a palavra de Deus, é fazer com que as pessoas se tornem seguidores de Cristo. E depois disso, batizem essas pessoas. Verso 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar conosco, mas ele também pediu, olha, vão e preguem a minha palavra, preguem o evangelho para as pessoas. Eu estou com vocês, a autoridade está sobre a minha vida. Não tenham medo de nada, eu os deleguei para fazer isso. Opa, bati a mão aqui. Eu os deleguei para isso, para fazer isso, para pregar a minha palavra, para que as pessoas creiam e para que as pessoas sejam batizadas. Amém, meu irmão? Então, nós devemos falar de Jesus para as pessoas. Mas uma coisa aqui me chama a atenção. Nós precisamos falar do Jesus das Escrituras. Repare que no verso 35 está escrito assim, olha, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe começou a falar de Jesus para o etíope a partir de Isaías 53. Então, o que Deus ministrou ao meu coração aqui é que nós devemos pregar o Jesus das Escrituras, o Jesus dos Evangelhos. Eu preguei uma mensagem há alguns dias atrás, depois você procura aí, o Jesus dos Evangelhos, porque às vezes nós estamos pregando um Jesus que é bem diferente daquilo que está contido na Bíblia. Nós estamos indo atrás de um Jesus que é só para satisfazer os nossos desejos. Um Jesus que para nós se tornou como se fosse um gênio da lâmpada. E que nós vamos até Ele para ter os nossos desejos satisfeitos. E não é isso. O Evangelho requer renúncia. O Evangelho requer arrependimento. O Evangelho está ligado a uma mudança de vida, a obediência, a andar segundo os padrões de Deus e não os padrões do mundo. O Evangelho está relacionado a nos tornarmos novas criaturas, a abandonarmos o pecado. Se você não abandonou o pecado, então é porque você não recebeu Jesus de verdade. Mas Filipe começou com uma passagem das Escrituras. Ele pregou para o eunuco o Jesus dos Evangelhos. Eu quero deixar mais uma passagem aqui, onde o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 22 ao verso 24, ele diz assim, olha, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, cada um chega querendo Jesus de uma maneira. Mas o verso 23 ele fala assim, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, Jesus para alguns, esse Jesus aí que foi crucificado, para uns é escândalo, para outros é loucura. Ué, que isso? Eu estou seguindo um Deus que foi derrotado numa cruz? O Jesus que vocês estão pregando aí, que fez milagre, não sei o que, acabou pregado numa cruz? Mas nós sabemos que ele não terminou ali a sua história. Ele foi pregado, sim, ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, a tão temida morte que assombrava a humanidade desde a entrada do pecado, agora é vencida por Jesus. E o verso 24, Paulo conclui dizendo assim, ele pode ser escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados,
Mas para nós que somos salvos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então é esse Jesus que nós devemos apresentar para as pessoas. O Jesus crucificado, o Jesus que é o Cordeiro de Deus, que foi entregue por causa dos nossos pecados, aquele que tira os pecados do mundo. Foi algo que Deus falou também comigo nesse texto. Pregar o Jesus das Escrituras, o Jesus dos Evangelhos, o Jesus predito pelos profetas. Outra coisa que eu percebo aqui nesse texto, quando Deus fala conosco, nós devemos nos dispor a obedecê-lo imediatamente. Quando Deus fala conosco, nós devemos nos dispor a obedecê-lo imediatamente. O versículo 27 diz assim: ele se levantou e partiu. Quando o anjo falou com Filipe, quando o Espírito do Senhor falou com ele assim, olha, aproxima daquela carruagem ali, assim que ele ouviu a voz de Deus, ele se levantou e partiu. Tem pessoas que já ouviram a voz de Deus há algum tempo. Tem pessoas que já receberam no seu coração uma palavra profética, uma palavra revelada, uma palavra rema, mas ele não se levantou e nem partiu. Filipe ouviu a voz de Deus, se levantou e partiu. Então, se você está hoje ouvindo a voz de Deus e sabe que tem que tomar algumas atitudes na sua vida, é tempo de você se levantar e agir. Filipe imediatamente se levantou e partiu, porque ele sabia que era Deus falando com ele. Se você entende que a palavra do Senhor, ministrada aqui nesse culto, através desse canal, é Deus falando com você, por que você não agiu ainda? Por que você continua cometendo os mesmos erros? Por que você ainda não se desligou daquele pecado que tem afastado você de Deus, que tem impedido o agir do Espírito Santo na sua vida? Deus quer fazer coisas tremendas, mas você precisa se levantar e agir. Você precisa tomar uma posição. É isso que Deus falou comigo aqui. Existem promessas que estão contidas na palavra, coisas prometidas por Deus para aqueles que são obedientes a Ele. Quando nós nos dispomos a obedecer a Deus, irmãos, Ele também fará coisas maravilhosas na nossa vida. Eu quero citar aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Você pode abrir a sua Bíblia, do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio 28, verso 1 ao 9. Se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. E aí Moisés começa a relatar as bênçãos que serão recebidas por aqueles que forem obedientes a Deus. Olha o que ele diz. Deus abençoará você na cidade e no campo. Aonde você estiver, Deus estará abençoando você. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus, verso 5, Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Fala de fartura, de prosperidade. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Você já viu aquelas pessoas que onde ele coloca a mão, parece que o negócio resolve? Parece que as mãos dele, aonde tocam, a coisa prospera, a coisa anda bem. Então, é uma promessa para quem é obediente a Deus. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus
os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão por todos os lados em desordem. Por um caminho os inimigos virão até você, mas quando Deus os destruir, eles fugirão por vários caminhos. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Sabe o que está falando aqui? Que aqueles que forem obedientes a Deus serão ricamente abençoados, serão prósperos a ponto de dizerem assim: olha, Senhor, basta, eu não tenho nem aonde colocar mais tantas coisas. É isso que o texto está falando. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Então, a obediência a Deus, ela gera bênção para a nossa vida. Não que nós devamos obedecer a Deus em troca disso, mas é algo que a Bíblia está narrando aqui. Nós devemos ser obedientes porque Deus nos amou, porque Ele entregou a sua vida por nós. Devemos ser santos porque Ele é santo. E não por interesse, mas há uma recompensa para aqueles que forem obedientes.